Parashá Vaierá, e apareceu. Gênesis, capítulo 18, verso de número 1, até Gênesis 22, verso de número 24. Primeira Liá, capítulo 18, de 1 a 14. E apareceu-lhe o Eterno junto a Elonê, nas planícies de Manre, e Abraão estava sentado à porta da tenda, quando esquentava o dia. E alçou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam parados perto dele. E os viu, e correu ao seu encontro desde a porta da tenda, e prostrou-se em terra. E disse ao maior: Meu senhor, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Que seja trazido, por favor, um pouco d'água, e lavai vossos pés, e recostai-vos embaixo da árvore. E tomarei um pedaço de pão, e sustentai o vosso coração. Depois ireis adiante, já que passaste para honrar o vosso servo. E disseram: Assim farás conforme falaste. E apressou-se Abraão à tenda onde estava Sara e disse: Apressa-te, toma 3 medidas da melhor farinha, amassa e faz tortas. E às vacas correu Abraão e tomou um bezerro tenro e bom, e deu ao moço, que se apressou em prepará-lo. E tomou manteiga, leite e o bezerro que preparou, e os pôs diante dele. E ele ficou de pé, perto deles, debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E disse: Ela está na tenda. E disse um dos anjos: Voltarei a ti como esta hora que viveis no ano vindouro, e eis que terá um filho, Sara, a tua mulher. E Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E Abraão e Sara eram velhos e avançados em anos. Havia cessado a Sara o costume das mulheres. E riu-se Sara dentro de si, dizendo: Depois do meu envelhecer, haverá para mim rejuvenescimento, se meu senhor é velho? E disse o Eterno a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Como é verdade que darei à luz se eu envelheci? Existe oculto de Deus alguma coisa? No prazo fixado a ti, como esta hora que viveis, e Sara terá um filho. Segunda Liá, Gênesis 18, de 15 a 33. E negou Sara, dizendo: Não me ri, pois tive medo. E ele disse: Não é assim, pois tu te riste. E levantaram-se dali os homens e olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para acompanhá-los. E o Eterno disse: Esconderei de Abraão o que farei? Pois Abraão virá a ser uma grande e poderosa nação, e serão benditas por meio dele todas as nações da terra. Porque o conheci e sei que ordenará a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Eterno para fazer caridade e justiça, e realizar o Eterno sobre Abraão o que falou com ele. E disse o Eterno: O clamor de Sodoma e Gomorra aumentou e seu pecado se agravou muito. Descerei, pois, e verei que, se fizeram como o clamor da cidade que vem a mim, darei fim neles, e se não, o saberei. E se voltaram dali os homens e foram a Sodoma, e Abraão ainda estava diante do Eterno. E aproximou-se Abraão e disse: Destruirás também o justo com o mal? Talvez haja 50 justos dentro da cidade. Também destruirás e não perdoarás ao lugar pelos 50 justos que há dentro dela? Longe de ti fazer tal coisa, de matar o justo com o mal. E será assim o justo igual ao mal. Longe de ti, aquele que é juiz de toda a terra, não fará justiça? E disse o Eterno: Se encontrar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, perdoarei ao lugar todo por causa deles. E respondeu Abraão e disse: Eis que rogo, comecei a falar ao Senhor, e eu sou pó e cinza. Talvez faltarão dos 50 justos 5. Destruirás pelos 5 a toda a cidade? E disse: Não destruirei, se achar aí 45. E tornou ainda a falar-lhe e disse: Talvez se encontrem ali 40. E disse:
não farei por causa dos 40. E disse, não se aborreça, rogo ao Senhor, e falarei, talvez se encontrem ali 30. E disse, não farei se encontrar ali 30. E disse, eis que tomei liberdade de falar ao Senhor, talvez se encontre ali 20. E disse, não destruirei pelos 20. E disse, não se aborreça, rogo, ó Senhor, e falarei somente esta vez, talvez se encontrem ali 10. E disse, não destruirei pelos 10. E foi-se o Eterno logo que acabou de falar a Abraão, e Abraão voltou ao seu lugar. Terceira aliá. Gênesis 19, de 1 a 20. Vieram os 2 anjos a Sodoma de tarde, e Ló estava sentado à porta de Sodoma. E viu Ló, e levantou-se a seu encontro, e prostrou seu rosto em terra, e disse, eis que vos rogo, meus senhores, vinde, rogo, à casa de vosso servo, e dormi, e lavai vossos pés, e madrugueis, e seguireis vosso caminho. E disseram, não, mas na praça dormiremos. E instou com eles muito, e vieram e entraram em sua casa. E deu-lhes um banquete, e pães ázimos cozeu, e comeram. Antes que se deitassem, os homens da cidade, homens de Sodoma, rodearam a casa, desde o jovem até o velho, todo o povo de todo lado. E chamaram a Ló e lhe disseram, onde estão os homens que vieram a ti esta noite? Faze-os sair para nós, e os conheceremos. E saiu-lhes Ló à entrada da casa, e fechou a porta atrás de si, e disse, não, vos rogo, meus irmãos, não façais maldade. Eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram varão. Falai-eis sair para vós, e fazei a elas como bem vos parecer. Somente a esses homens não façais nada, porque entraram à sombra do meu telhado. E disseram, sai da frente. E disseram, um veio a estabelecer-se aqui e já está fazendo justiça. Agora faremos mais mal a ti do que a eles. E porfiaram com o homem, com Ló, muito, e aproximaram-se para quebrar a porta. E estenderam os homens as suas mãos e trouxeram Ló com eles à casa, e a porta fecharam. E aos homens que estavam na entrada da casa feriram de cegueira, desde o pequeno até o grande, e cansaram-se para encontrar a porta. E disseram os homens a Ló, a quem mais tens aqui? Teu genro e teus filhos e netos e filhas e tudo o que tiveres na cidade, tira do lugar. Pois destruiremos esse lugar, porque aumentou-se o seu clamor diante do Eterno, e enviou-nos o Eterno para destruí-lo. E saiu Ló, e falou a seus genros, que tomaram suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, pois destruirá o Eterno a cidade. E foi como zombaria aos olhos de seus genros. E foi quando surgiu a aurora, e apressaram os anjos a Ló, dizendo, levanta-te, toma a tua mulher e tuas filhas, que se encontram aqui, para que não pereças pelo delito da cidade. E se atrasava, e puxaram os homens pela sua mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas 2 filhas, por causa da misericórdia que o Eterno tinha por ele. E tiraram-no e o deixaram fora da cidade. E foi ao fazê-los sair fora, que disse-lhes o anjo, escapa por tua alma, não olhes para trás de ti, e não pares em toda a planície. Para o monte escapa, para que não sejas morto. E disse Ló a eles, não te rogo, meu senhor, eis que encontrou o teu servo graças aos teus olhos, e aumentaste a tua misericórdia que fizeste comigo, para fazer viver a minha alma. E eu não poderei escapar até o monte, e quiçá me alcance o mal e morra. Eis aqui esta cidade, ela está perto para fugir até lá, e ela é pequena, escaparei e rogo para lá, de certo pequena, de poucos pecados ela é, e viverá a minha alma. Quarta aliá. Gênesis, capítulo 19, verso de número 21, a Gênesis 21, verso de número 4. E disse-lhe, eis que atenderei a teu rogo, a esta coisa também, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para lá, porque não poderei fazer nada até a tua ida ali. Portanto, chamou o nome da cidade Tsoar. O sol saiu de sobre a terra, e Ló veio a Tsoar.
E o Eterno fez chover sobre Sodoma e sobre Gomorra enxofre e fogo da parte do Eterno desde os céus. E subverteu estas cidades e a todo o quicar, e a todos os moradores das cidades e as plantas da terra. E olhou sua mulher para trás e converteu-se num bloco de sal. E madrugou Abraão pela manhã e foi ao lugar em que esteve diante do Eterno. E olhou sobre a face de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a terra do quicar, e viu. E eis que subia um fumo da terra como o fumo da fornalha. E foi que, ao destruir Deus as cidades do quicar, recordou-se Deus de Abraão e enviou Ló da destruição ao subverter as cidades e que esteve nelas Ló. E Ló subiu de Tsoar e ficou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temeu estar em Tsoar, e ficou na caverna, ele e suas 2 filhas. E disse a maior à menor: Nosso pai é velho, e homem não há na terra para vir a nós como o uso de toda a terra. Anda, vamos, daremos de beber a nosso pai vinho, e dormiremos com ele, e faremos viver de nosso pai semente. E fizeram beber a seu pai vinho naquela noite. E veio a maior e dormiu com seu pai, e não o soube Ló em seu deitar, nem em seu levantar. E foi no dia seguinte, e disse a maior à menor: Eis que dormi ontem à noite com meu pai. Faloemos beber vinho novamente esta noite, e vai, dorme com ele, e faremos viver de nosso pai semente. E fizeram beber também naquela noite a seu pai vinho, e levantou-se a menor e dormiu com ele, e não o soube em seu deitar, nem em seu levantar. E conceberam ambas as filhas de Ló, de seu pai. E deu à luz a maior um filho, e chamou seu nome Moabe. Ele foi o pai dos moabitas até hoje. E a menor, também ela, deu à luz um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Ele foi o pai dos filhos de Amon até hoje. E partiu dali Abraão à terra do sul, e esteve entre Cades e Shur, e morou em Gerar. E disse Abraão por Sara, sua mulher: Minha irmã é ela. E enviou a Avimelech, rei de Gerar, e tomou a Sara. E veio Deus a Avimelech no sonho da noite, e lhe disse: Eis que tu serás morto por causa da mulher que tomaste, pois ela tem marido. E Avimelech não se aproximou dela e disse: Eterno, matarás uma nação também se ela é justa? Na verdade, ele disse a mim: Minha irmã é ela. E ela também disse: Meu irmão é ele. Com sinceridade de meu coração e com limpeza de minhas mãos fiz isso. E disse-lhe Deus no sonho: Também eu soube que com sinceridade de teu coração fizeste isso, e te impedi também eu de pecar contra mim, portanto não te deixei tocá-la. E agora devolve a mulher deste homem, que profeta ele é, e fará oração por ti e viverás. E se não a devolves, saibas que morrerás, tu e tudo que for de ti. E levantou-se Avimelech de madrugada e chamou a todos os seus servos e falou todas essas palavras em sua presença. E os homens temeram muito. E chamou Avimelech a Abraão e disse-lhe: Que fizeste a nós, e o que pequei contra ti, que trouxeste sobre mim e sobre meu reino um pecado grande? Feitos que não se devem fazer, fizeste comigo. E disse Avimelech a Abraão: Que viste para fazeres essa coisa? E disse Abraão: Porque eu disse: Talvez não haja temor de Deus nesse lugar, e me matarão por causa da minha mulher. E também, na verdade, é minha irmã, filha de meu pai ela é, mas não filha da minha mãe, e veio a ser a minha mulher. E foi quando Deus me fez peregrinar da casa de meu pai, e eu disse-lhe: Esta será a tua bondade que farás comigo. A todo lugar onde chegarmos, diz por mim: Meu irmão é ele. E tomou Avimelech ovelhas e vacas e servos e servas e deu a Abraão, e devolveu a ele Sara, sua mulher. E disse Avimelech: Eis minha terra diante de ti, onde bem parecer a teus olhos habita. E a Sara disse: Eis que dei 1000 moedas de prata a teu irmão, isto é, para vendar os olhos dos que estão contigo, e para todo o mundo um esclarecimento do caso. E orou Abraão a Deus, e curou Deus a Avimelech e a sua mulher e as suas servas, e elas tiveram filhos.
porque tinha fechado Deus toda a matriz da casa de Avimelech por causa de Sara, mulher de Abraão. E o Eterno visitou a Sara, como disse, e fez o Eterno a Sara, como falou. E concebeu e deu à luz Sara para Abraão um filho em sua velhice, no prazo determinado, no qual falara o anjo de Deus com ele. E chamou Abraão ao nome de seu filho que lhe nasceu, que deu à luz a Sara, Isaque. E circuncisou Abraão a Isaque, seu filho, da idade de 8 dias, conforme Deus lhe ordenara. Quinta aliá, Gênesis 21, 5 a 21. E Abraão era da idade de 100 anos, ao lhe ser nascido Isaque, seu filho. E disse Sara: Preparou-me riso Deus, e todo aquele que ouvir se rirá de mim. E disse: Quem podia dizer a Abraão que Sara havia de amamentar filhos? Pois dei à luz um filho na sua velhice. E cresceu o menino, e foi desmamado. E fez Abraão um grande banquete no dia de ser desmamado Isaque. E viu Sara ao filho de Agar, a egípcia, que esta dera à luz para Abraão, rindo-se. E disse a Abraão: Expulse essa serva e seu filho, porque não herdará o filho desta serva com meu filho, com Isaque. E desagradou a coisa aos olhos de Abraão por causa de seu filho. E disse Deus a Abraão: Não desagrade a teus olhos por causa do moço e da tua serva. Tudo o que te disser Sara, escuta em sua voz, que de Isaque será chamada a tua descendência, e também do filho da serva farei uma nação, porquanto ele é da tua semente. E madrugou Abraão pela manhã, e tomou pão e um odre d'água, e deu a Agar, e pôs sobre o seu ombro, e ao menino, e enviou-a. E andou, e se perdeu no deserto de Beer-shevá. E terminou a água do odre, e jogou o menino debaixo de uma das árvores. E andou, e ficou em frente, longe, à distância de 2 tiros de arco, porque disse: Não verei a morte do menino. E ficou em frente, e levantou a sua voz, e chorou. E escutou Deus a voz do menino, e chamou um anjo de Deus a Agar dos céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, pois escutou Deus a voz do menino de onde ele está. Ergue-te, levanta o menino e sustenta a tua mão nele, que farei dele uma grande nação. E abriu Deus os seus olhos, e viu um poço d'água, e foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao menino. E esteve Deus com o menino, e cresceu, e habitou no deserto, e foi frecheiro. E habitou no deserto de Parã, e tomou sua mãe para ele uma mulher da terra do Egito. Gênesis capítulo 21, versos 22 a 33. E foi naquele tempo, e falaram Avimelech e Pirrol, general de seu exército, a Abraão, dizendo: Deus está contigo em tudo que fazes. E agora, jura-me por Deus aqui, que não agirás falsamente comigo, nem com meu filho, nem com meu neto. Como a mercê que fiz contigo, farás comigo e com a terra em que moraste. E disse Abraão: Eu jurarei. E repreendeu Abraão a Avimelech por causa do poço d'água que roubaram os seus servos. E disse Avimelech: Não sei quem fez esta coisa, e tu também não me denunciaste, e também eu não o ouvi senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu a Avimelech, e fizeram ambos uma aliança. E pôs Abraão 7 ovelhas separadas. E disse Avimelech a Abraão: Que são essas 7 ovelhas que puseste à parte? E disse: Estas 7 ovelhas tomarás de minha mão, para que sejas para mim testemunho de que cavei este poço. Por isso chamou a este lugar Beer-shevá, pois ali ambos juraram. E fizeram aliança em Beer-shevá, e levantaram-se Avimelech e Pirrol, general de seu exército, e voltaram à terra dos filisteus. E plantou Abraão um jardim de árvores frutíferas em Beer-shevá, e fez invocar ali o nome do Eterno, Deus de sempre, e morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Sétima aliá. Gênesis capítulo de número 22, verso de número 1, a Gênesis 22, verso de número 19. E foi depois destas palavras que Deus experimentou a Abraão, e disse-lhe: Abraão, e disse: Eis-me aqui. E disse: Toma, rogo, teu filho, teu único, a quem amas, a Isaque, e vai-te à terra de Moriá,
e oferece-o ali como oferta de elevação sobre um dos montes que te direi. E madrugou Abraão pela manhã, albardou seu jumento e tomou seus 2 moços com ele, e Isaque seu filho, e partiu lenha para a oferta de elevação, e levantou-se e foi ao lugar que lhe disse Deus. No 3º dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até lá, e adoraremos e voltaremos a vós. E tomou Abraão a lenha para a oferta de elevação e pôs sobre Isaque seu filho. E tomou em sua mão o fogo e a faca, e andaram ambos juntos. E falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E falou: Eis-me, meu filho. E disse: Eis o fogo e a lenha, e onde está o cordeiro para a oferta de elevação? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para a oferta de elevação, meu filho. E andaram ambos juntos. E chegaram ao lugar que lhe havia dito Deus, e edificou ali Abraão o altar, e pôs a lenha em ordem, e amarrou Isaque seu filho, e o colocou no altar sobre a lenha. E estendeu Abraão sua mão, e tomou a faca para imolar seu filho. E chamou um anjo do Eterno dos céus, e disse: Abraão, Abraão. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não estendas tua mão ao moço, e não lhe faças nada, pois agora sei que temente de Deus és tu, e não negaste teu filho, teu único, a mim. E levantou Abraão seus olhos, e viu, e eis que um carneiro estava embaraçado numa árvore por seus chifres. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e o ofereceu em oferta de elevação em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Eterno verá, e do qual dirão futuramente: Neste monte do Eterno aparecerá. E chamou um anjo do Eterno a Abraão pela 2ª vez dos céus, e disse: Por mim jurei, disse o Eterno, porque fizeste esta coisa, e não negaste teu filho, teu único, abençoar-te-ei e multiplicarei tua semente, como as estrelas do céu e como a areia que está à beira-mar. E herdará tua semente a porta dos seus inimigos, e se abençoarão em tua semente todas as nações da terra, porque ouviste a minha voz. E voltou Abraão a seus moços, e levantaram-se e foram juntos a Beer-shevá, e morou Abraão em Beer-shevá. Maftir, Gênesis capítulo 22, versos de número 20 a 24. E depois dessas coisas foi anunciado a Abraão nesses termos: Eis que deu à luz Milcá, também ela, filhos a Nahor teu irmão, a Uts, seu primogênito, e a Bus, seu irmão, e a Quemuel, pai de Aram, e a Quesed, e a Razó, e a Pildash, e a Idlaf, e a Betuel. E Betuel gerou a Rívica. A estes 8 filhos deu à luz Milcá, para Nahor, irmão de Abraão. E sua concubina, de nome Reumá, deu à luz também ela a Tebar, e a Garram, e a Tarras, e a Meahá.